Olá, meus queridos, bem-vindos novamente. Olha, nós aqui outra vez. Bom, pessoal, hoje nós vamos para a nossa disciplina de Geografia, também de correção, tá certo? Nós vamos ter um conteúdo novo hoje, mas antes, né, nossos primeiros minutos de aula, nós vamos fazer aqui a correção do nosso conteúdo anterior, tá? Que o nosso conteúdo foi conhecendo o clima. Nosso conteúdo que está lá na nossa páginazinha 40, que começa na página 37. Mas a execução da atividade de casa foi as páginas 44 e 45. Vamos fazer essa correçãozinha aqui junto com a tia Diana, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira questão, pessoal, vocês vão associar as colunas corretamente. A para clima e B para tempo atmosférico. Lembrando que esse conteúdo foi muito bem explicado na nossa videoaula, na nossa aula passada, né? Então, vamos lá. É o estudo como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em curto período de tempo. O que é isso? É clima ou tempo? É o tempo, né, pessoal? Porque clima é necessário observar o tempo atmosférico vários anos. Isso aí eu expliquei na videoaula, que o clima, ele depende do tempo, tá? Então, em cima B, embaixo A. Na 2, encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. Lembrando que isso também eu exemplifiquei até com figuras, né? Para ficar até mais fácil de vocês associarem. Chuva, calor, nuvens, vento e o frio, tá? Esses são as palavras que vocês vão encontrar. Na terceira questão, vocês vão observar as imagens e vão colocar o nome de cada uma, que também foi explicado na videoaula. Esse primeiro aí é um pluviômetro, que ele mede a chuva. O termômetro, que ele mede o tempo, a temperatura do tempo. E a biruta, que mede o vento, né? Na 4, vocês vão escrever V para verdadeiro e F para falso. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e às noites, conteúdo lá dos nossos primeiros dias de aula até de ciências, né, pessoal? Tá lá em ciências também essa parte da rotação. Sim, é verdadeiro, tá? A Terra faz uma rotação completa em 50 horas? Faz, pessoal? Não, não faz. É falso, né? A Terra gira em torno do Sol? Sim, é o movimento da translação, né? O movimento da translação da Terra dá origem às estações do ano? Sim. A Terra faz o movimento de rotação e o de translação de uma só vez? Sim, também. Enquanto ela vai fazendo a translação, ela também vai fazendo a rotação. Porém, uma demora menos do que o outro. E, por último, o Sol gira em torno da Terra? Não, nós que giramos em torno do Sol, que é o movimento da translação. Na página 45, nós vamos ter aqui uma cruzadinha para vocês encontrarem aí os meios de comunicação por meio dos quais podemos saber a previsão do tempo. Tá? Como é que a gente tem a previsão do tempo? Pela internet, a gente pode pesquisar. Na letra A, internet. Na letra B, televisão, que os jornais deles todo dia dão isso, né? Na letra C, revista. Na letra D, o rádio. E na letra E, o jornal. Tá, pessoal? Na sexta questão, quais elementos determinam o clima de um lugar? Vocês lembram, pessoal, lá na videoaula? Muito bem. Chuva, vento, umidade do ar e calor. É isso mesmo. Na sétima questão, faça a correspondência das estações do ano de acordo com os meses.
Nós temos essas explicaçõezinhas aqui também no nosso livrinho, tá? 1. Estação do calor, quem é? De dezembro a março. 2. Estação das frutas, é de março a junho. 3. Estação das flores, é de setembro a dezembro. E 4. Estação do frio, é de junho a setembro. Tá, pessoal? Na 8ª questão e última, ligue os locais aos elementos que modificam o clima. Quais são os elementos que modificam o clima? Das montanhas, a umidade do ar. Lembra que eu falei que às vezes aparece névoas, né? Tanto embaixo da montanha como em cima, lá no pico. Das florestas, o que muda? É as chuvas, né? No litoral, gente, o que muda? As dunas. O que se apresenta muito lá no litoral? O vento. E no sertão? Calor. Muito bem. Dada então a nossa correção, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Nós vamos para o nosso novo conteúdo, que é logo na página a seguir. Na página 46 do livro de vocês, nós vamos conhecer a vegetação, tá, pessoal? Hoje o nosso conteúdo é sobre isso. Mas o que é mesmo vegetação? Bem, pessoal, vegetação é o conjunto de plantas de uma determinada área ou região, tá? Quando várias espécies de vegetação cobrem uma região, dizemos então que é chamada de flora, que são as plantas, tá? Importante, olha, muitas plantas nascem sem precisarem, deixa a tia Diana ver se consegue sair um pouquinho aqui, porque não deu certo não, né? Aqui um pouquinho, pronto. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano. A ação dos ventos, da chuva, dos pássaros, isso mesmo, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, enfim, de vários outros animais, fazem brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Isso ocorre porque, pessoal, porque os ventos, eles levam as sementes das plantas. A chuva, quando dá a chuva também, ela carrega também, a chuvarada vai levando. Os pássaros, porque eles comem sementes de uma planta, voam para outras plantas, aí lá eles colocam, né, as sementes para fora, daquela forma como vocês entendem aí. As borboletas também, porque elas pousam nas flores e elas levam para outros lugares. E assim também as abelhas e os animais, tá certo? Então, isso ocorre porque eles fazem lá o uso da semente e vão levando para outros locais. E isso faz nascer outras plantas, ok? Então, vamos lá. No Brasil, a tia Diana está atrapalhando um pouquinho, né, pessoal? Perdão. Só um momentinho. No Brasil, há muitas espécies de vegetação. Vamos conhecer algumas delas? Olha, pessoal, nós vamos conhecer a primeira delas, que é a floresta. A vegetação se apresenta com árvores altas, grandes e juntas umas das outras. Isso é a floresta. E nela há sempre muito verde. Por ela ser fechada, a gente só caminha quando é possível e através das trilhas. Além disso, é onde está mais variadas espécies da nossa flora, ou seja, das nossas plantas, tá? Vamos aos exemplos das florestas aqui, olha aí. Que falou, né, que ela apresenta matas fechadas, árvores muito altas, também muitas plantas, né, que fazem parte da nossa flora brasileira. Essa aqui é a floresta. O cerrado, pessoal, o cerrado se desenvolve principalmente no interior, tá? No sertão. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras e afastadas umas das outras. Aliás, o
Cerrado é mais no interior do Brasil mesmo. Tá aí uma imagem para vocês associar a definição ao que a gente está dizendo e mostrando, certo? O campo, pessoal, no campo são compostos por vegetações rasteiras e verdinha, ao qual damos o nome de capim ou grama. Lembra que o campo, olha aí como é o campo. As atividades do campo, porque o campo é um local bem assim, tá? Bem aberto mesmo. A caatinga. A caatinga, a vegetação é formada por árvores de pequeno porte e espinhosas. A caatinga é composta por várias espécies de cactos, que são eles, a palma e o mantacaru. No caso, eu tenho aí um tipo de cacto na imagem. E ela é localizada na região nordeste, gente, onde é bastante seco. Justamente onde eu ia dizer, mais ou menos no sertão, onde apresenta maior parte dessa vegetação é no interior, tá? No sertão. A vegetação litorânea, ela se subdivide em dois tipos, tá, pessoal? A vegetação da praia e no mangue. Quem é a vegetação da praia? É aquela que apresenta uma vegetação rasteira. Em algumas regiões predominam os coqueirais. Lembra que sempre que a gente desenha alguma região da praia, a gente sempre caracteriza ela por coqueiros, não é? E o mangue? O mangue, pessoal, apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços. É uma vegetação onde os galhos dos pequenos arbustos, né, das árvores, se entrelaçam umas nas outras e dificulta a passagem do ser humano e até de animais, tá? Vamos conhecer. Olha, a vegetação litorânea lá em cima. E aqui embaixo também. E o mangue. Olha aí, tá? Vocês perceberem. Bom, meus amores, e essa foi a nossa aula de hoje, né? Nossa aula sobre a vegetação, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre... Nós já estudamos sobre o clima, nós já estudamos sobre relevo, né? Nós já estudamos sobre muitos outros aspectos das transformações das paisagens. E hoje nós conhecemos a vegetação, tá? Cada dia mais, cada conteúdo novo, a gente vai aprendendo uma coisa nova sobre a nossa geografia, não é mesmo? Então, meus amores, não esqueçam, tá, de realizar as atividades do livro, para vocês não ficarem aí super lotados de atividades para quando a gente voltar, e se Deus quiser que seja breve, né? Vocês não tá com muitas tarefas acumuladas. Então, vão fazendo aí todo dia, assiste a aula, faz a tarefinha, assiste a aula, faz a tarefinha. Tia Diana fez um combinado tão legal de não sobrecarregar vocês de conteúdo, nem muito páginas, tá certo? Para facilitar mesmo a execução dessas atividades. Tudo bem? Então, meus amores, ó, forte abraço no coração de vocês, super beijos e até a nossa próxima aula.